Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso A Conta Gotas, nosso projeto de podcast aqui, que estamos retomando hoje com pessoas especiais. E eu quero dizer para você que você é muito bem-vindo para estar com a gente aqui nesse bate-papo. Tem história muito boa para acontecer hoje. Eu vou contar para você, na vida a gente caminha com pessoas que às vezes são extraordinárias na nossa vida. A gente tem exemplos, por exemplo, de pais. Os pais têm um papel crucial nas decisões da vida, no nosso aprendizado, na nossa caminhada. E algumas profissões são muito importantes, por exemplo. A gente tem referências de profissões que são importantes para a sociedade, por exemplo, o bombeiro, o policial e também o médico. Faz muita diferença para a gente caminhar bem com saúde e tal. Então hoje não seria diferente a gente ter pessoas convidadas que têm um papel importante na sociedade, na nossa vida, como um bom pai, uma pessoa que não só o nome, o título de pai, mas vestir a capacidade de ser pai, mesmo não sendo pai biológico, entendeu essa missão de exercer esse papel de orientador, de capacitador. E também temos um médico aqui entre nós que tem uma visão humana de mundo e é capaz de fazer com que as pessoas vivam melhor através de um bom diagnóstico, de um bom tratamento. Então, nada mais que especial, né, Cris? Isso aí, meu mano. Tá com pessoas aqui, ao lado do meu irmão. O Cris, meu companheiro de sempre, tá sempre com a gente, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo aí. Seja bem-vindo ao nosso podcast, retomando aí o nosso podcast A Conta Gotas. Que bom que nós estamos retomando, não? É isso aí, Cris. Eu quero apresentar uma pessoa que tem um papel importante. Talvez tudo que vocês estão vendo aqui hoje, indiretamente, esse ser humano extraordinário contribuiu. E eu sou muito grato a Deus, primeiramente, e a essa pessoa, a tantas outras pessoas que passaram e estão na nossa vida. E o Elias Spagnoli, aqui meu cunhado. Seja bem-vindo, Elias. Obrigado. Depois eu vou contar um pouco da história do Elias Spagnoli, porque que ele está aqui hoje. E também hoje nós estamos com um convidado especial, que é o Dr. Paulo Roberto Bortolotti. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Obrigado pelo aceitar o convite. Obrigado. Legal. Então hoje, você que está sentado aí, está acompanhando do seu carro, ou está ouvindo no seu celular, dentro do ônibus, não importa onde você está ouvindo. Se você tiver essa oportunidade de parar um pouco, colocar um áudio aí para você perceber o que vai ser falado, tenho certeza que vão ser exemplos muito importantes para você, para caminhar um pouco melhor na nossa vida aí. Tá bom, gente? Então é isso. Cris, que dia especial, hein? Demais. Hoje, Poder ouvir um pouquinho da história do Elias, que faz parte, como você falou, da nossa vida, mas é uma história de um ser humano sensacional, extraordinário, e tem uma história de vida, um testemunho de vida do seu problema diagnóstico que ele teve, né, de uma doença que ele teve, junto com um doutor que cuidou. isso é muito legal. É muito legal. Então, a gente está prestes a ouvir e ver, né, um milagre, e muito mais disso, uma história que pode ser contada e que vai servir para muitas pessoas, né? Legal. O Elias tem uma história muito rica. E eu queria entender, Elias, e as pessoas também queriam entender quem era o Elias Spagnoli antes de ter o diagnóstico de leucemia. Já vou dar um spoiler aqui do que é. Antes de você falar da doença, quero que você entenda o Elias Spagnoli antes do diagnóstico. Quem era ele? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? O Elias antes, ele era aquela pessoa que achava que conseguia fazer tudo, né? E conseguia resolver todos os problemas, não tinha nada que impedia, era elétrico, fosse a hora que fosse, acordava cedo, dormia tarde, se alimentava mal às vezes, fazia tudo correndo, tudo com pressa, tudo tinha que ser para agora, não tinha tempo para muita coisa. Claro que tinha tempo para a família, mas era um tempo limitado em tudo, sempre correndo, sempre lutando, nunca parava para nada, não tinha nada que segurava ele, não tinha, vinha um resfriado, uma gripe,
ou qualquer outro tipo de doença, vinha, mas não parava, não conseguia parar ele. Tudo para ele tinha que ser resolvido agora. Você não tinha nem tempo para você mesmo, né? Não tinha tempo. Quer dizer, vivia assim, ligado no 440, nem no 220 era, né? Isso era em casa, era no trabalho. No trabalho tentava resolver todos os problemas e resolvia, né? Tentava resolver e resolvia. Era bem sucedido no trabalho, tudo. Conseguia dar conta de coisas que ninguém conseguia fazer, eu ia lá e fazia. Então, esse era um pouco do Elias antes, né? De ser diagnosticado com leucemia. O Elias sem a percepção do amanhã, né? Era só do imediatista, né? E o doutor Paulo? Doutor Paulo, que profissão importante que médico, né? Toda criança, às vezes, ou ela quer ser bombeiro, né? Policial, ou os pais, né? Falam, você vai ser médico, né? E é uma profissão muito, muito importante. O senhor teve isso muito cedo, essa percepção de que seria um médico? Bom dia para todos, é um prazer aí o convite, estar com vocês, os amigos, o Elias, meu paciente. Então, eu tenho 62 anos, né? Estava lembrando aqui, eu acho que uma coisa que chegou a me puxar um pouco para a medicina é porque eu tenho um irmão médico também, que era um pouco mais velho, eu tenho 7 irmãos, né? Então, isso influenciou um pouco. Eu sou o último caçula de 7, né? Então, acho que, tentando lembrar, um dos motivos por que eu fui para a medicina, né? E lá em 81, que eu entrei na faculdade do ABC, me formei em 87. E aí fiz clínica e tal. Isso que me chamou para a medicina. Para a especialidade da hematologia, na verdade eu comecei até fazendo cirurgia, mas acabei não completando a residência que eu estava na Unicamp. Aí eu volto para o ABC, mas acho que uma das coisas que fez com que eu fosse para hemato também foi porque meu pai teve uma doença hematológica. Ele teve um linfoma, e ele faleceu eu tenho 60 anos, ele faleceu com 61 anos. Eu acho que por ter visto ele doente, ter contato com... Aí eu estava na clínica, aí acabei indo para hematologia, né? Entendi. Mas assim, eu acredito que uma parte, assim, um pouco foi uma influência do meu irmão mais... Na verdade, ele é intermediário ali, né? É mais velho que o senhor, mais velho do que mas não é o mais velho da família. Não é o mais velho da família. Tem minhas 2 irmãs que são professoras, outros trabalham com seguro. Mas acho que teve esse aspecto, né? Legal. E aí, isso em 81 até 87. E para hemato, aí foi a partir de 90, porque se faz clínica, né? Também trabalhei bastante tempo em UTI. Aí eu fiz hemato a partir de 90, 91, 92. Para especializar nessa área. Mas acho que uma das coisas que me moveu para hemato, acho que foi esse aspecto acho que do meu pai. Né? Aí tem um impacto muito grande, né, nas decisões do que a gente vive, né? Sim. Absorve, né, a necessidade. E que bom que o senhor teve essa capacidade de buscar conhecimento, né? Muitos, às vezes, fica parado, né? Bloqueiam e acaba não impulsionando isso para um conhecimento. Isso é muito importante, o senhor ter saído do estado core e buscado, né? Da perda, né? Eu perdi meu pai bem cedo, com 22 anos, né? Mas é isso. Doutor, só para a gente contextualizar aqui, o que seria hemato, para quem não conhece nada? Sim. Do que se trata o médico? Na verdade, a gente fala hemato, é uma hematologia, né? Que é uma especialidade da clínica médica. Então, você não faz cirurgias, nada, você atende pacientes, né? Normalmente pacientes que têm problema de sangue, porque é a especialidade que estuda as doenças do sangue, que envolve não só as anemias, doença benigna, anemia, as doenças tipo leucemia mais grave, doenças hemorrágicas, tipo hemofilia, né? Eu trabalhei também com hemofilia em São Paulo e ela é bem ampla, né? É uma especialidade da clínica médica que normalmente
os pacientes eles são encaminhados pelo generalista, pelo especialista, pelo clínico geral. Né? É difícil ele procurar diretamente o hemato, né? Mas a hematologia engloba essas doenças do sangue. Legal. Bom, depois você vai contar um pouco mais aí, a gente vai ouvir um pouquinho mais essa... você que está ouvindo aí, está interessado nesse assunto, com certeza você vai entender. Mas a história começou depois desse processo. O Elias falou que ele era uma pessoa muito voltada para o imediatismo, né? Buscava sempre exercer uma função de ter as coisas rápido, nada tinha limite para ele. E às vezes a doença nos coloca em um lugar que a gente nunca imaginava estar, por exemplo. Eu costumo dizer que a gente é rico em tudo. Quem não é rico, às vezes a gente tem a percepção da riqueza quando falta a saúde. Quando falta a saúde, a gente percebe o quanto cada minuto, cada oportunidade que a gente tem é uma riqueza, algo importante que a gente não valoriza, que é o tempo de pensar e fazer outras coisas. Então, eu queria saber, Elias, me conta um pouco quando você recebeu esse diagnóstico, o que te levou a buscar esse tratamento antes de você saber que tinha leucemia, por exemplo? E qual tipo de leucemia que você teve? Eu fui pego de surpresa, né? Porque não sentia nada, tinha feito check-up 2 meses antes, estava tudo ok, não tinha nada constava nos exames de sangue, nada constava em nenhum tipo de exame, estava tudo normal. E 2 meses depois, como eu fiz check-up em novembro, começo de dezembro, final de novembro, quando foi em fevereiro eu comecei a ter sintomas simples, tal, tipo, eu tive uma torcicolo, um dia logo de manhã, 4h30 da manhã, 5 horas, entre 4h30 e 5 horas da manhã, enquanto aguardava o ônibus da empresa. Tive uma torcicolo, e essa torcicolo me deixou travado o pescoço e tal. Bom, como todo mundo faz, para resolver o problema do torcicolo, o quê? Toma um Dorflex ou alguma coisa parecida assim para resolver. Foi o que eu fiz. Tomei um remédio e tal, tomei um remédio para tirar relaxante muscular e tudo bem, tocar o barco. Aí fui para a empresa, trabalhei normal, dia normal, tranquilo, não senti nada. Aí tudo bem. Quando foi no outro dia, repetiu novamente. Só que não no mesmo horário, mas repetiu aquela torcicolo. Aí eu falei, tá complicado, peraí. Eu vou procurar um médico para ver o que é essa torcicolo, o que está acontecendo. Aí cheguei no médico aqui no Hospital Assunção, né? E chegando lá, passando pelo médico, o médico examinou, olhou, tirou um raio-x do meu pescoço e tal, sim, da parte do pescoço. No caso, era um clínico, né? Não era um clínico. Não era o Dr. Paulo ainda. Não. Aí ele tirou esse raio-x e falou, não tem nada. Mas, por via das dúvidas, eu vou te passar um anti-inflamatório com um relaxante muscular junto. E passou esse relaxante muscular, esse anti-inflamatório, um relaxante muscular. E aí eu comecei a tomar. Quer dizer, a primeira vez, a princípio, ele não passou isso, né? Ele falou que não era nada, tal, e que ia passar. Mas ele continuou se insistindo. Foi a segunda vez no médico, foi aí ele falou, vou te passar o relaxante muscular com anti-inflamatório. Isso já era num sábado. Aí ele passou no sábado, eu comecei a tomar no domingo. Aí quando foi na segunda-feira, eu cheguei na empresa e falei, tô tranquilo, tô bem, tô tranquilo. O remédio me deixava assim bem relaxado, bem tranquilo mesmo. Tava tranquilo na segunda-feira, trabalhei na segunda, trabalhei na terça, normal. Quando foi na quarta-feira, na terça-feira, melhor, eu tinha que pegar minha filha na faculdade. E eu peguei ela na faculdade, voltando para casa. Quando eu cheguei em casa, eu estacionei o carro em frente ao portão. Quando eu desci do carro para abrir o portão, eu estava desorientado. Eu perdi a direção de onde eu estava. Sem direção nenhuma. Eu fui para o meio da rua. Aí depois que eu me toquei, voltei, abri o portão, entrei, aí aquilo acendeu uma luz e tal. Olha, tem uma coisa errada. Não estou normal. Não estou normal. E nesse mesmo dia, antes de ir para a faculdade, eu tinha deitado por uns minutos,
Eu também tinha voltado da faculdade, tinha um intervalo de 1 hora mais ou menos para ir buscar minha filha, eu deitei. Nesse intervalo que eu deitei, do nada, assim, eu tive febre. E do nada também a febre foi embora. Sem tomar remédio, sem nada. Eu tive um pico de febre e já voltou ao normal. Aí eu falei, amanhã eu vou passar no médico antes de ir trabalhar. Fazer uma checagem mais detalhada. Antes de trabalhar, eu vou passar no médico. Aí eu saí, como de costume, antes das 5 da manhã, né, de casa. Aí nesse dia, não fui de ônibus, peguei o carro. E quando eu estava dirigindo ali na João Café Filho, a minha intenção não era passar no médico de manhã, a minha intenção era passar no médico depois, eu ir no trabalho, resolver alguns problemas que eu tinha deixado pendente do outro dia, que eu sempre preocupado com isso, né? Preocupado com isso, resolver o problema pendente do dia anterior, para depois deixar as coisas em ordem para sair para ir no médico. Mas quando eu saí de casa, que eu entrei na Café Filho, eu olhava a via, que é a via de mão única, né? Quer dizer, ela é duplicada, tem uma via de cada lado. Eu olhava ela assim, bifurcava em duas, assim, na minha visão. Mas, você... Bifurcava em duas, né? Aí, aquilo, na hora, falei, não, eu vou passar no hospital agora. Não tô bem mesmo. Não tô bem mesmo. Aí fiz um contorno ali na Café Filho e desci para o Hospital Assunção, estacionei o carro na rua próxima, cheguei lá no hospital, e pegaram e falaram, seguinte, vamos fazer um exame de sangue, né? Fizeram o exame de sangue, foi o primeiro exame de sangue que eu fiz, passou 1 hora, mais ou menos, saiu o resultado do exame de sangue, a médica veio e falou, nós vamos ter que fazer outra coleta, porque a sua coleta parece que tá dando um resultado estranho aqui, né? Aí fizeram outra coleta, eu já estava bem, eu tinha tomado soro, já tinha tomado um soro, já estava recuperado, eu estava normal, e já estava agoniado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar. Não, espera aí. E aí, quando saiu a segunda coleta, quando saiu o resultado da segunda coleta, aí eles pegaram, me chamaram de lado e falaram, seguinte, você tem alguém que possa ligar, porque você vai ficar internado. Você vai ter que tomar sangue agora. Eu até para entender esse processo, às vezes, né, doutor Paulo? Às vezes a gente acha que sintomas simples, né? Por exemplo, eles começou com um torcicolo, uma coisa natural para quase todo mundo, mau jeito. É comum esse tipo de sintomas, assim, a gente passar desapercebido e levar para um quadro mais grave? Pode confundir. Isso é comum nessa... Mas o discurso que o Elias cita, você vê que ele vinha muito bem, né, na vida dele, sempre preocupado com as obrigações do trabalho, mas você vê que houve uma piora, que a leucemia dele é uma leucemia aguda, né, que a gente chama, né? Então ele teve uns sintomas inespecíficos, mas de rápido aparecimento. Isso é que caracteriza a leucemia aguda. Porque a gente pode ter leucemias crônicas, que é outro tipo de doença, que a pessoa passa sem sintomas. É isso. Sem sintomas e muitas vezes até um achado de exame, num periódico, num pré-operatório e está com o sangue alterado. Então, ela é uma doença que pode confundir. Então, mesmo para a gente entender esse cenário, por exemplo, não era algo que já tinha uma pré-existência no caso dele. Pode surgir... O dele surgiu, provavelmente aquilo foi evolução de semanas, máximo, ali 1, 2 semanas. E o clássico da leucemia aguda, né, que é o caso dele, a leucemia mieloide aguda, que é a mais frequente, normalmente o paciente procura o hospital. É mieloide? Mieloide aguda. Né? Você tem a mieloide aguda, você tem a outra chamada leucemia linfóide aguda. Tanto uma quanto outra, ela dá uma sintomatologia muito intensa. O clássico é de você achar esse paciente dentro do hospital. Né? Você ser chamado para você ver esse paciente no hospital. Já as leucemias crônicas, você vai ter a leucemia mieloide crônica, a leucemia linfóide crônica. Crônica pelo tempo de aparecimento, é mais demorada, mais lenta, né? E aí, muitas vezes você acha esse paciente no consultório, encaminhado por um colega, tal. Agora, a leucemia aguda, ela dá sintomatologia rápida, né? Se a febre, né, está relacionado com a leucemia e provavelmente o que estava dando sintomas dele era o quadro de anemia. Se a anemia é importante, né? E que levava ele até essa desorientação que ele teve,
a dificuldade de visualizar a rua. Seria queda de plaquetas, essas coisas? É queda da hemoglobina, da taxa de hemoglobina, que é o que carrega o oxigênio para os tecidos, principalmente para o cérebro, né? Então, você tem uma anemia importante, você já não começa a raciocinar de maneira adequada. Você vê, ele teve uma desorientação no espaço, né? Ele ia levar a filha para casa, ele foi para o meio da rua, depois ele melhorou um pouco, tentou ir até o hospital, ele viu a avenida dupla, né? Então dá esse sintoma. Outros sintomas que podem acontecer, além da febre e da anemia, é sangramento, né? Então eu posso ter sangramento, um sangramento nasal, um sangramento no aparelho digestivo, né? Ou manchas roxas, né, na pele também é muito comum. Outro detalhe que você tem, né? A leucemia mieloide aguda é a mais frequente na população, é mais frequente de uma maneira geral e principalmente na população adulta, que é o caso do Elias. Na população pediátrica é mais comum a leucemia linfóide aguda. São doenças totalmente diferentes. Totalmente, de tratamento é totalmente diferente. Né? Agressiva é mais a mielo, né? Que é mais agressiva. Aí você tem, quando você faz a mieloide aguda, ela é bem agressiva. A linfóide também. Aí você tem, quando a gente fala leucemia linfóide aguda e mieloide, você tem os subtipos dela. Né? E tem outros tipos que dá para classificar melhor e ver o prognóstico dela, né? Se ela é mais agressiva ou não, se cabe um transplante ou não. Mas assim, de uma maneira geral, por exemplo, a leucemia linfóide aguda, que afeta mais a população pediátrica, tradicionalmente você só com quimioterapia você cura. Isso de uma maneira geral. Tem as exceções, né? Mas a grande parte você cura. E a criança tem outro perfil, ela também tem uma resistência, ela suporta bem o tratamento também judia bastante, né? A leucemia mieloide aguda, de uma maneira geral, exceto tem uma exceção lá de um tipo de leucemia chamada promielocítica, tirando essa exceção, a leucemia mieloide aguda, além da quimioterapia, que você possa controlar a doença inicialmente, esse paciente vai ser candidato a um transplante. Que é trocar a medula, né? Tirando da leucemia mieloide aguda, a grande parte, exceção a uma lá que a gente chama de promielocítica, que só com químio cura. E a leucemia linfóide aguda, dessa da população pediátrica, classicamente a quimioterapia você cura. Você pode ficar com o transplante como um tratamento na recidiva, né? Ou se ele tiver algum fator prognóstico mais grave. Entendi. Agora, olhando esse cenário, Elias, assim, uma pessoa ativa, né, cheia de energia, cheia de compromisso para deixar as coisas de lado porque algo preocupou você. E como que foi você receber essa notícia? Que você tinha que parar, que você tinha leucemia? Foi ali na hora, depois desse exame? Não? Como que foi? Não, a notícia demorou a chegar. Porque eu fui internado, no mesmo dia que eu fui internado, eu conheci o Dr. Paulo, ele chegou para me atender e veio falar comigo, né? Eu olhei para ele, aparentemente a mesma idade minha quase, né? Ali, diferença pouca de idade. E Quem é mais velho? Quem é mais velho de vocês? Ele é alguma coisa mais velho, porque eu tenho 60, tá com 62. 62. Eles estão bem, né? Estão bem. A gente chega nessa idade assim. Eles são garotos. Aí eu olhando para ele, né? Olhando para ele assim, ele chegou, acho que devia ter vindo de algum plantão, uma coisa, o cabelo meio atrapalhado. Porque como o Dr. Paulo, ele não fica em um lugar só, ele atende vários hospitais, ele deve ter vindo, alguém deve ter chamado ele deve ter vindo para me atender. Eu não sei se ele estava em algum plantão, alguma coisa, ou se estava até tentando descansar, ou às vezes ter passado plantão noturno, né? Ele chegou, olhou assim para mim, né? E começou a falar comigo, mas não contou o que era, tal. E pediu para fazer exames complementares, tal. Falou que tinha que fazer alguns exames complementares. E aí foi a primeira vez que eu vi o Dr. Paulo. A primeira imagem que eu tenho dele é aquela pessoa com o cabelo desalinhado, tal, parecendo Einstein, né? Parecendo Einstein, pegando assim, meio correndo, tipo, para atender ali naquele momento, tal. Eu já estava tomando sangue, né, nessa hora. Até aí, para mim, estava tudo normal, eu não tinha nada grave, eu não sabia de nada, e porque tomar sangue, para mim, eu já tinha, como na infância eu já tinha tomado sangue outras vezes, então, para mim, aquilo estava normal até ali.
E Você achou que era uma coisa comum, uma achei que era uma fraqueza, coisa comum, staff, alguma que coisa? eu sairia logo dali, porque como a atividade minha era intensa, era de dia, trabalho, à noite, igreja, e era 6, 7 dias por semana na igreja, 5 a 7 dias por semana na igreja, com atividades constantes, e trabalho, e faculdade, e filhos, e um monte de coisa para resolver, aquilo vai, não, isso passa logo, né? Isso passa logo. E eu tava ali confiante, eu vou sair daqui rápido, porque até aí tudo bem. Uma única coisa que eu conseguia fazer, bom, já que eu tô aqui, eu vou dormir, né? Já que eu tô aqui, então eu vou aproveitar para dormir, descansar, colocar o sono, me recuperar para poder voltar o mais rápido possível, né? E foi nessa circunstância que eu conheci o Dr. Paulo. Eu não sei qual a visão que ele teve minha quando ele me viu pela primeira vez, né? Como é que foi isso aí, doutor? Então, o paciente, quando interna, né? Ele tem muitos sintomas, tal. Particularmente, a gente vai com calma nas informações, né? Eu uso uma tática assim, eu deixo ele perguntando. O paciente, ele que vai ver o momento que ele vai estar preparado para receber uma notícia ruim, né? Paralelamente, você pega um familiar, o mais próximo, ou você tenta ver qual que é o familiar também que tem a melhor estrutura ali, e para esse familiar você passa a real, né? a real atuação. E com o paciente, você vai conhecendo ele, porque isso vai interagindo, né? E no momento que ele mesmo vai dar um sinal de falar, ele começa a questionar, aí você tenta ir traduzindo o quadro clínico dele, né? Entendi. Que era grave. Isso já na hora que você viu o hemograma, que se chama? O hemograma, o diagnóstico que chamou a atenção do pronto-socorro foi o hemograma, tanto que pediu para repetir, achou estranho, né? Ele tinha uma anemia importante, tanto que precisou transfundir, então tratar só os sintomas, né? E aí, a partir daí, teve que depois fazer exame de medula, que é o mielograma, os exames, não só daquilo que eu comentei, de diagnóstico, né, e alguns outros exames que a gente chama de prognóstico, para ver como essa leucemia vai cursar, qual que é a gravidade dela, se eu preciso de transplante ou não. Né? Tem um tipo de leucemia que a gente nem, mieloide aguda, que nem transplanta, né? Então, mas o quadro dele era bem grave. Eu lembro que... E o Elias, eu me lembro do Elias, assim, particularmente assim, mas ele era uma pessoa, assim, preocupada, assim, estava bem fechado, assim, do ponto de vista, assim, não sei se assustado, não dava para saber, mas assim, um pouco reticente. Né? Parou o mundo dele, né? Então, e aquele mundo que ele estava ali era totalmente diferente, né? Então, que eu me lembro que isso já faz 15 anos, né? 15 para 16 já. 15 para 16 anos, né? Então, e aí com o passar do tempo, porque o paciente fica um mês internado, aí você acaba conversando, né? Aí vai distendendo um pouco a situação, aí já pode até percebendo como é que com quem você está lidando, né? Qual que é o perfil. Tem pacientes, por exemplo, que gosta de as informações muito rápidas. Já quer na lata a notícia. Tal. Tem outros que não tem esse perfil. Então, você tem que saber com que paciente que está. Né? Tem pacientes que não estão ali, muitas vezes interiorizados ali, né? Digerindo aquilo tudo, né? E não está preparado para receber essa informação. Você tem que respeitar isso. É importante isso. Então, aproveitando aqui, o assunto está muito legal. O assunto está muito legal. Quero que vocês acessem nossas redes sociais aí, no Instagram, a Conta Gotas Oficial, @ContaGotasOficial. Segue a gente lá, nosso Instagram, no YouTube também, a Conta Gotas Oficial. Você segue lá, curte a nossa página lá, dê um likezinho lá para nós. E também pode seguir a gente, receba as nossas notificações lá no sininho lá, escreve lá. Faça seu comentário, se quiser tirar alguma dúvida. Escreve lá que a gente vai estar aqui sempre para tirar dúvidas sobre esse assunto muito pertinente, que é a leucemia. Boa, Cris. Importante, ó, já tem aí o link aí embaixo, já vai passar aí na tela para vocês aí, depois vocês dão uma olhada. Assunto como esse
né, que a gente está falando aqui, outros assuntos também importantes para a vida. No caso da leucemia que ele tem, é uma das mais graves e a porcentagem é bem minúscula, mínima para uma recuperação. Foi algo nesse sentido que eu senti nessa conversa que a gente teve, por conta dessa gravidade dessa doença. E aí, voltando para o Elias, quando você recebeu essa notícia, Elias, o que você pensou na hora? Você pensou na família, pensou em você? O que veio na sua cabeça? Para as pessoas que estão ouvindo, saber qual a reação que você teve nesse momento aí. Esse intervalo aí que eu estava internado, o Dr. Paulo solicitou exames, aí veio o médico, fez o exame dentro do próprio hospital, não deu o resultado satisfatório, eu fui, o médico perfurou para tentar tirar a medula aqui no meu peito, assim, não conseguiu. Aí ele foi na bacia, tentou, conseguiu alguma coisa, mas não foi resultado satisfatório. O Dr. Paulo tomou a iniciativa de me enviar para um outro lugar para poder fazer o exame. E eu fui de ambulância daqui para São Paulo, para o Centro Hematológico lá em São Paulo, né? Fazer esse exame, fiz novamente o exame lá. E eu não sabia ainda o que era, até aí eu não sabia. Mesmo fazendo exames, eu acho que nunca fui ligado nesse negócio de hematologia, essas coisas de doença, de câncer, de leucemia, nunca fui ligado nisso. Até aí, eu não sabia, eu não questionava às vezes o Dr. Paulo, mas questionava minha esposa, aí falou com o médico, eu tenho um diagnóstico, o que é, quando é que eu vou sair daqui, né? E ela não conseguia falar. Como ninguém mais me visitava constantemente, por exemplo, o Luciano não visitava, o Cristiano, quer dizer, não me visitava, então não dá para questionar muito. Eu questionava porque ele não ia, né? Mas bem nesse intervalo aí que eu fui internado, ele sofreu um acidente, bateu com a cabeça e foi internado também. Aí, quer dizer, ninguém me falou também isso e ele quase foi para a UTI. Não, ele não foi para a UTI. Para poupar, né? Para piorar, ele estava na UTI. Eu perguntava, por que o Luciano? Não, o Luciano está bem, mas não me contaram nada, né? E foi passando. E aí, quando saiu o resultado da coisa, começou a quimioterapia. E até aí eu também não me toquei que eu estava com leucemia e não sabia o diagnóstico. Sabia que eu estava doente, mas não sabia o que era. E uma certa noite, né, ali já na quimioterapia, uma enfermeira que ainda trabalha aqui no Hospital Assunção, Daniela, né, trabalha com o Dr. Paulo lá, ela chegou no turno da noite e tal e começou a conversar comigo. E não sei se voluntariamente ou Deus tocou no coração dela, ela começou a falar comigo, né? Olha, você vai ter sintomas, tipo, você vai cair o cabelo, você, por exemplo, não vai poder ter mais filhos a partir de agora. E, bom, isso não era importante, né? Porque eu já tinha feito cirurgia para não ter filhos, né? Mas você vai cair o cabelo, você vai ter diarreia, você vai... E começou a contar os sintomas. Aí, nesse momento, eu olhei para ela, e enquanto esses dias eu estava no hospital, eu aproveitava para ler a Bíblia, para poder também estar me atualizando, lendo a Bíblia, né? E aí, nesse momento, eu olhei para ela e falei assim, Daniela, se for da vontade de Deus, em 5 dias eu saio daqui. Aí ela respondeu assim, de uma forma que é muito utilizada no meio evangélico, né, no meio cristão. Ela, misericórdia, ela falou. Porque ela sabia da gravidade e sabia que em 5 dias eu não sairia dali. Só tinha um jeito de eu sair dali em 5 dias. O Dr. Paulo pode saber qual era. Seria morto. Quando você faz o diagnóstico, tem aqueles outros exames genéticos que se faz, tal, que vão dar o prognóstico, você vai perceber mais ou menos qual que é a gravidade da leucemia que você está lidando, né? Tem algumas leucemias que são refratárias à quimio. Então, depende de todo um conjunto, né? Da idade do paciente, das comorbidades. Se eu tenho um paciente mais de idade, que tem diabetes, que fuma, tal, ele era uma pessoa mais rígida, né? Então, e aí, com certeza, todo esse conjunto, você vai ter um índice de morte maior, né?
E a quimioterapia realmente acaba ali, teria que iniciar imediatamente. Então foi tudo uma corrida. E você vê que ele cita até que no próprio diagnóstico da leucemia, o diagnóstico mesmo é pela medula, né? Foi difícil até de coletar material. E na época a gente teve que socorrer do Centro de Hematologia, que era um centro especializado em São Paulo, isso em 2010, porque também ele fazia esses exames de prognóstico, né? Não só do diagnóstico de uma leucemia mieloide aguda, que tipo de leucemia mieloide aguda, que a gente tem vários tipos, né? E para você também ter uma ideia de você montar uma estratégia terapêutica. Mas, assim, sendo mais objetivo da sua resposta, dependendo das comorbidades do paciente e do tempo que ele chegou. Você vê que o Elias, ele teve poucos sintomas, mas ele procurou rapidamente o serviço médico, né? Na primeira, na segunda vez, ele já ficou internado. Tem pacientes que demoram, aí o índice de desfecho fatal é maior, né? Quando eu recebi essa notícia, aí a resposta que eu dei para Daniela, eu falei assim, Daniela, eu confio em Deus. E ainda que Ele me mate, eu continuo confiando nele. Eu tenho certeza que eu vou sair daqui em 5 dias. E se eu não sair daqui em 5 dias, pode demorar 50, mas eu vou sair. Porque se fosse para eu ter morrido, eu já tinha morrido. Se eu estou aqui, é porque Deus tem algum plano e eu vou confiar em Deus. Eu continuo confiando em Deus e eu tenho certeza que eu vou sair daqui. Nesse momento, ela tomou uma decisão assim, até... bastante, não é muito comum, né? Mas ela veio e me abraçou chorando e ela falou, agora eu acredito que você vai sair daqui. Aqui nós choramos juntos ali, né? E ela falou, eu acredito. Eu tive a oportunidade de encontrar com ela recentemente, né? Novamente aqui no Hospital Assunção. E quando ela encontrou, ela começou a olhar para mim e começou a chorar novamente. Porque ela lembrando, né? Daquele dia, daquele momento. Para a gente fazer uma corrente de fé, de oração mesmo, para mudar esse quadro. Família, talvez a sua folga, né? Não sei como estava. Eu tenho certeza que o senhor vai contribuir ainda mais com o seu conhecimento, com o seu amor aí, a sua profissão. E voltando a isso, professor Eliezer, esse diagnóstico que você teve e o tratamento dessa doença que você foi colocado para fazer, eu queria entender como que foi essa reação, qual foi o seu sentimento diante desse tratamento, o que você estava sentindo, qual foi os sintomas que vocês tomavam essa medicação? O tratamento era cruel, né? Que o Dr. Paulo falou, ele castiga muito, né? Percebi que meu cabelo começou a cair. Aí a primeira coisa, quando primeiros sintomas aqui começou a cair o cabelo, eu já entrei em contato com a minha esposa e falei, manda vir o menino para cortar meu cabelo aqui no hospital, né? Eu não quero ficar cair no cabelo normal. Já me deixa careca logo que já é um problema menos. Eu sempre fui bem prático nas coisas, bem prático assim mesmo, né? Se eu tô com um problema, vou resolver esse problema. Depois, vamos esperar o próximo, né? E até eu chegava sempre... o Dr. Paulo via visita diária, né? Exceto o dia que ele não podia mesmo, mas ele difícil dia. Acho que não teve dia que faltou. Acho que não me lembro de ter um dia. Não me lembro assim de ter um dia que ele tenha faltado, né? Ele chegava e me perguntava como é que você está hoje. A resposta dele, eu falava, eu tô com dor aqui ou com dor ali, ou que seja, eu tô com tal sintoma, eu tô com um enjoo, eu tô com coisa, mas eu tô bem. Eu sempre falava, eu tô bem. Eu nunca baixei a cabeça para dizer eu não estava bem. Nunca chegava assim e dizer, eu vou me desanimar, eu vou jogar toalha. Não. Tava ruim? Tava, mas eu sempre confiei que tudo daria certo e que eu ia passar por aquilo. E foi aí caminhando até chegar a terminar a quimioterapia, transfusões de sangue que foram... eu não cheguei a contar a quantidade, mas assim, eu sei que foi mais de 20 transfusões de sangue, várias transfusões de plaquetas, né? Também. Injeções, remédios, eu não tenho ideia mais do que estava, do que se fazia, que tomava mais, né? Até chegar aí para UTI, né? Quando foi para UTI, chegou na UTI, tratamento de UTI, todo mundo sabe que
aquele cuidado especial, você não pode levantar, você não pode tomar seu banho, quer dizer, tudo feito na cama, né, doutor Paulo? É o procedimento, né? É o protocolo. É o protocolo. Eu, chegando na UTI, já quebrei essa barreira. Eu falei, não, eu vou tomar meu banho, eu vou no banheiro, não tenho por que motivo, eu não tô aleijado, estou fragilizado, mas não estou aleijado, né? E foram bastante compreensivos, deixaram eu ir tomar meu banho, deixaram eu ir no banheiro, passando alguns dias na UTI, até sair da UTI, e, consequentemente, depois da UTI, sair da UTI, aí foi que o doutor Paulo teve a ideia de me mandar para casa, né? Já depois de 32 dias internado. Você já tinha... Na verdade, é o processo, né? É o processo. Quando você faz a quimioterapia, normalmente o paciente fica um período, principalmente durante e pós-quimioterapia, uns 15 dias mais ou menos, dependente de transfusão. Porque você imagina como se tivesse um castelo de cartas ali, você vai ter que derrubar aquilo para a medula voltar a funcionar, né? Um reset, né? E é isso, perfeito. E aí, quando a medula começa a melhorar, você manda o paciente, você possibilita mandar para casa. O que acontece muitas vezes, lembra, ele veio com febre, né? Muitas vezes a febre pode ser da leucemia, mas pode ser também de infecção. Então, o paciente fica também dependente de antibiótico. E você tentando cobrir o foco infeccioso, porque a leucemia abaixa a imunidade. E o tratamento quimioterápico que foi proposto na época também abaixava a imunidade. Então, você tem que cercar esse aspecto vulnerável. Então, a partir do momento que você tem certeza que o paciente não tem infecção, ele começou a recuperar a medula, aí já pode mandar para casa e depois, né, ele ia ficar um tempo em casa, não é muito tempo, para voltar, não para fazer mais quimioterapia, até Doutor, seguir essa estratégia. Por que transfusão de sangue e tomar plaquetas? Por quê? Então, porque quando a leucemia ela prejudica a produção da medula óssea, que é o nosso produtor de sangue, que produz o glóbulo vermelho, que carrega o oxigênio, que produz glóbulo branco, que dá imunidade, e que produz a plaqueta também, que dá proteção ao sangramento. Isso tudo fica prejudicado numa leucemia, pela própria doença. A quimioterapia também afeta isso, ela derruba tudo isso. Então, o paciente fica com plaqueta baixa, fica vulnerável a sangramentos. Ele pode ter um sangramento do sistema nervoso central, ter um AVC. Então, você tem que fazer transfusão profilática de plaqueta até a leucemia que você passar o efeito da químio, aquele efeito inibidor, digamos assim, da produção de células, para que você atacou o clone, a parte leucêmica e tal, para que a partir do momento que a medula comece a produzir a plaqueta agora boa, você aí fica menos dependente de transfusão. Então, nesse intervalo aí, você tem que dar suporte de transfusão. Sangue e plaqueta para evitar... Sangue para melhorar a anemia e plaqueta para evitar sangramento. Que é uma das causas que a gente perde paciente. A gente tem, na verdade, 3 motivos para perder um paciente com leucemia. O sangramento, certo? Que muitas vezes, dando plaqueta, tal, o paciente pode sangrar e muitas vezes sangrar numa área nobre, no cérebro, principalmente, aí a gente pode perder. A infecção, porque o glóbulo branco que dá imunidade também é o foco da doença. A leucemia é uma doença do glóbulo branco, o leucócito, né? Então, ele pode morrer de infecção, porque o leucócito faz parte da imunidade de responder à infecção de bactéria, vírus e tal, né? E a própria leucemia, né? A anemia também, uma anemia severa. Tem vários fatores, né? Por isso que quando a pessoa está fazendo o tratamento, é bom ter os cuidados paliativos, né? Principalmente com a higiene, com o processo de exposição. Porque eu lembro que quando você estava passando por essa fase, parece que você estava blindado, né? Até no hospital fica num setor mais isolado. Em casa, quando veio, eu lembro que a Lúcia, minha irmã, ela cercou o Elias, ninguém podia ir, né, Cris? Era um processo de higiene muito... A gente até diminui um pouco o número de visitas, porque muitas vezes eu estou até com algum vírus, não estou com sintoma nenhum, quando eu vou visitar o meu familiar, eu passo. Então, como ele está vulnerável, até ele recuperar, né, a curto, médio prazo, ele vai ter essa vulnerabilidade, que a quimioterapia vai restabelecer o tratamento, o funcionamento da medula. Então, você restringe e tem toda
higienização ali para evitar um foco infeccioso, né? Na boca, principalmente. Né? Qual foi o pior momento que você viveu nesse estado de internação, de tratamento, que você achou que talvez não ia conseguir? Não, esse pensamento não teve. O pior momento, acho que eu tive foi por exemplo, quando eu tive bacteremia, quando eu estava recebendo sangue, que é um processo que dá normalmente, o Dr. Paulo pode explicar melhor depois disso, como funciona, bacteremia. Por exemplo, minha filha estava me visitando e eu tive bacteremia. Eu sabia já os sintomas da bacteremia, porque eu tive ela durante, assim, 24 horas mais ou menos. Acho que eu tive bacteremia constante, assim, regularmente durante 24 horas. E quando acontece a bacteremia, o primeiro sintoma da bacteremia é o esfriamento do corpo. O esfriamento. Começa a esfriar as extremidades, pelas mãos, os pés, né? Começa a esfriar, começa a tremer. Tipo hipotermia, essas coisas? É bem assim, começa a gelar tudo. É quase um sintoma, meio sintoma de morte, sei lá, assim que a pessoa fala. Um sintoma bastante dolorido, né? E o que os enfermeiros podem fazer na hora lá para atendimento é tirar os acessos que a pessoa tem para tomar medicamento, porque esse acesso está comprometido, eu acho que a bacteremia compromete esses acessos, e tentar achar um novo acesso para poder dar um novo remédio. Só que tem um problema. Nesse momento, quando ela perde o acesso e vai tentar achar outro acesso, parece que as veias somem. As veias desaparecem de uma tal maneira que ali achar uma veia é caçar uma agulha no palheiro, né? O frio retrai, né, tudo, geralmente, né? Então, a bacteremia é um sintoma, muitas vezes, de um processo infeccioso, que nada mais é do que uma bactéria circulando na corrente sanguínea. Quando você faz a quimioterapia, ela mata sempre células de crescimento rápido, que a leucemia é uma célula de crescimento rápido. E a gente tem na mucosa também, a mucosa da boca, do intestino, o cabelo é outro tecido que cresce rápido, ele acaba ficando vulnerável. Então, você acaba, essa mucosa da boca é uma porta de segurança. Muitas vezes uma bactéria da própria boca pode agora adentrar a corrente sanguínea e você começar a ter tremor, na verdade você vai ter até febre. Tem febre, você tem tremor e tal, e aí você passa mal. Então você tem que melhorar o sintoma e muitas vezes escolher culturas para ver que bactéria que é, para tentar direcionar com antibiótico, né? Muitas vezes, que nem o Elias falou, se você tem acesso venoso, tem um período de tempo para você ficar com esse acesso venoso, você tem que trocar o acesso venoso, colher cultura muitas vezes do próprio catéter, porque o catéter, volta a dizer, é um mecanismo que deixa você agora vulnerável. Você penetrou na pele e está com o sistema, né, exteriorizado. Então, aumenta isso. Lembra, né? A gente perde mesmo os pacientes de leucemia por infecção. Então, o paciente está... E muitas vezes ele tem até infecção sem febre, porque nós que não temos, que não está bem, que não tem uma doença leucêmica, quando a gente tem infecção, a febre é um sinal de alerta, né? Sim. Mas se eu tenho um leucócito, que é o glóbulo branco, todo comprometido, o sangue todo comprometido, eu posso nem ter febre. Então, eu posso ter um mal-estar, como ele falou, até uma hipotermia, você tem que pensar como infecção e tratar, corrigir com antibiótico e fazer as medidas necessárias, né? Foi aí que você, então... Não, nesse momento, minha filha estava presente. É uma sensação ruim, né? Minha filha presente e eu comecei a tremer. Eu já tinha passado por esse processo, acho que 2 ou 3 vezes antes disso. Eu já sabia o processo como que era, mas ela não sabia, né? Ela entrou em desespero. E ela começou a entrar em desespero. E aí chega um enfermeiro, normalmente o técnico de enfermagem, que é o primeiro que atende, né? Ali que é o ponta de lança, né? É o primeiro que está lá no... o técnico o técnico de enfermagem veio e não conseguia achar veia, aí chama a enfermeira, que é a enfermeira responsável. A enfermeira veio também, não conseguia achar veia. Aí chamaram um enfermeiro de UTI e ele veio também, não estava conseguindo achar. Eu sei que moral da história, eu tinha
três enfermeiros de cada lado lá, enfermeiro, técnico de enfermagem, 3 de cada lado lá tentando achar. E eu pulando na cama de frio, né? Aí alguém lá, um enfermeiro pediu pra minha filha, não, saia porque a gente precisa de outro procedimento. Precisa de foco aqui para atender ele, né? Isso me mexeu muito comigo, assim, emocionalmente mexeu muito, né? Porque, quer dizer, o sofrimento que eu estava passando, mas o sofrimento dela era, eu via que a angústia dela era maior, né? A angústia dela era maior. Do pai, né? E o procedimento da bacteremia, que o doutor Paulo falou, o meu começava com frio, eu já avisava. Quando começava com frio, eu já chamava o enfermeiro. Vai dar. Opa, sinal verde aqui, ó. Sinal vermelho aqui. Sinal vermelho aqui, ó. Vai ter bacteremia. Você teve mais de uma? Foi por mais de 24 horas, esse cíclica, né? Eu cheguei a pegar você com isso daí. Chegou uma visita. Não. Eu era cíclico, assim, por mais de 24 horas. Eu não me lembro quantas horas, mas sei que foi por mais de 24 horas. Começava esfriando, aí vinham, medicavam, aí passava aquela sintoma do frio, voltava ao normal, eu dormia, acordava, aí começava a febre. Aí dava aquele pico de febre, aí novamente mais remédio para baixar a febre, baixava a febre, aí tranquilo, aí ficava um tempinho bom, daí a pouco começava a gelar de novo. E aí o que você falou, né? O frio, a ansiedade, né? A adrenalina, tem o que a gente chama de vasoconstrição. Então, a veia desaparece, ela não fica mais retrai. Ela tem a constrição, ela contrai. E aí o acesso venoso fica difícil. Muitas vezes, você tem que fazer um acesso venoso central, você tem que passar um catéter numa veia mais profunda, né? E aí, quando você vai fazer esse procedimento, muitas vezes, a maior parte das vezes, você pede para o familiar se ausentar para você ter mais tranquilidade para fazer, porque é um procedimento mais invasivo, né? Aí teve, depois já internado, quimioterapia nesse período também, aí foi colocado Portocat, foi colocado Portocat, foi para outro. Portocat um catéter de longa permanência, mas já que fica embaixo da pele. E aí ele fica embaixo da pele, fica acessando uma veia de mais grosso calibre, e como se fosse um estojinho, fica embaixo da pele, aí a enfermeira consegue ali agora apalpar por cima da pele e puncionar. Fica mais fácil o acesso. Fica muito mais fácil o acesso, principalmente para a quimioterapia, né? Que a quimioterapia tem que estar dentro da veia, porque se a quimioterapia sai da veia, lembra, ela destrói as células, né? Então pode dar lesões de subcutâneo, do local onde que a veia foi pega. Então o Portocat é fundamental, né? Aí você também colocou o Portocat? Coloquei o Portocat e aí começou uma briga, né? Assim, por causa da bacteremia, a médica é infectologista, alguma coisa, acho que é infectologista. Ela achava que o Portocat podia estar contaminado, queria tirar o Portocat. E aí ficou aquela briga, tira, não tira o Portocat. Eu não sabia da origem, né? Tira, não tira o Portocat, né? Bom, aí, mas foi fazendo exames aqui, exame ali, exame de cultura e tal. Aí descobriram que não era o Portocat, que não era o problema. O Portocat continuou por mais de um ano aí, fiquei quase 2 anos com esse Portocat. Porque também acho que com o tempo tem que trocar também. Depois que seguiu, por exemplo, o Portocat para quimioterapia clássica, né? Aí o Elias vai depois para transplante, que é um outro processo. Aí o acesso é um outro catéter, não é bem o Portocat, é um catéter chamado Hickman, que é para o transplante, porque é um catéter que possibilita você colher a medula óssea, fazer o transplante. Sim. Né? A gente sabe que tem fases do tratamento, né? O tratamento ele tem tem que ter as melhoras, né, no processo. Talvez esse seja um momento mais difícil em termos de dor, né? Mas eu vivi situações com você, por exemplo, que eu achava que no outro dia você não estaria com a gente mais, porque talvez você nem estava sentindo muita dor, se estava, não manifestava isso na aparência. Você chegou a receber essa notícia, em algum momento você percebeu que talvez você não conseguiria passar por outro dia, porque eu tive essa sensação que eu estava de fora.
antes de viver esse milagre. Uhum. Assim, esse momento que você falou assim, poxa, aqui é a ponte da troca, ou é aqui que eu vou ter que decidir alguma coisa? Teve algum momento assim especial? Eu não sei. Eu sempre confiei que tudo caminharia bem. Sempre quando tinha as intercorrências, tinha esses problemas, eu não via com um fim, eu via com uma ponte. Não, vamos continuar. Quer dizer, eu nunca cheguei assim, Deus acho que nunca deixou eu baixar a cabeça. As orações, as pessoas orando, a igreja orando, a família unida, o Dr. Paulo com um tratamento assim sempre preciso, assim, naquilo que tinha, né? Naquilo que tinha para o momento, porque tinha coisa que ele não podia fazer no momento, mas o transplante, ele não podia falar, não, vai fazer o transplante, não era hora, tem que esperar, processo, né? Tem que esperar. Nesse momento, assim, quando eu fui nesse processo de bacteremia, foi o que me levou assim, mais para a UTI, né? Já depois do processo de bacteremia, aí, por exemplo, tive que tomar remédio para reativar quando passou o processo de bacteremia, para reativar a medula. Eu não me lembro o nome do remédio, mas até pouco tempo eu lembrava esse nome desse remédio, mas... Granuloquine. Aí... O doutor tá aí, né? Tá fácil, né? Quando eu tomei a granuloquina, por exemplo, eu fiquei vermelho igual um pimentão, né? Fiquei vermelho igual um pimentão, e aí os enfermeiros não deixaram eu levantar. Eu vou levantar, eu quero ir no banheiro. Não vai. E você não pode levantar daqui, você não pode levantar. Não sei por que motivo eles não deixaram eu levantar, não. Deve ter os motivos, eu não sei se o Dr. Paulo sabe qual é esse motivo. Não deixava eu levantar de jeito nenhum, né? E nesse dia o Dr. Paulo já tinha passado de manhã, antes de que foi ele que deve ter prescrito, né? A granuloquina. Aí ligaram para ele, olha, ele tá parecendo, acho que deve ter dado no quadro, ele tá parecendo um pimentão aí, não sei o quê. Aí o Dr. Paulo, não, manda ele para UTI. E eu fui para UTI naquele dia, né? Mas mesmo, vai para UTI? Vai. Chegou na UTI, não, você não pode levantar, não, peraí. Eu tô bem, eu tô tranquilo, eu vou levantar, eu vou tomar meu banho, minha necessidade eu vou fazer no banheiro. Mas é protocolo. Eu sei que é protocolo, mas eu quero fazer isso. Eu quero fazer. Vamos fazer adaptação. Vamos fazer adaptação aqui, eu quero... eu sei que é complicado, mas dou graças a Deus, porque nunca eu baixei a cabeça e dizer, não, eu não vou conseguir. Eu sempre tinha aquela... Se eu estou aqui e tem tratamento, tem. Então, portanto, o doutor pode perguntar, como é que você está? Eu estou com dor, mas eu estou bem. Existe essa diferença, doutor Paulo, no tratamento, né? Com certeza. A mente da pessoa faz essa diferença. Você tem 2 pacientes com a mesma doença, você faz praticamente as mesmas coisas, eles evoluem diferente. É impressionante. E isso, assim, esse aspecto de sempre ver o copo meio cheio, eu acho que é fundamental. É o fundamental, né? O pensamento positivo é o fundamental. Então, pessoal, se inscreva aí no nosso canal aí, tá? Ative os sininhos aí para das notificações. Entra no Instagram aí, a conta Gotas Oficial. Segue a gente nas nossas plataformas digitais aí. Sempre um assunto legal para a gente discutir, interagir, entender. E seja bem-vindo aí ao nosso canal aí. Inclusive, se você está passando por um momento como esse, você esteja até numa cama hospitalar aí, fazendo esse tratamento, compartilha aí. Depois eu vou colocar também as redes sociais do Elias, do seu Dr. Paulo também permitir, a gente também compartilha para que vocês tenham acesso, de repente, uma visão diferente. O seu Elias, ele já falou no começo que não consegue ficar parado, né? Eu nunca vi o Elias parado, né? Sempre está inventando alguma coisa. E a gente tem até um apelido para ele, que é o doutor, como é que é? O doutor Bugiganga, né? Que tinha muita coisa, tudo, ele tinha a solução para tudo. E ele sempre teve isso. E essa questão do pensamento positivo é importante. E também algo que eu acho importante, porque o nome do seu livro é Milagres, né? Milagres do século XXI, é isso? Sim. Então, é um livro que ele tem em PDF de graça, né? Ele é disponível, aí depois está aqui nos comentários aqui para você também ter acesso a esse livro para ler com calma e tal.
E uma das questões, eu vou voltar para o Dr. Paulo, é essa questão do transplante. Porque no caso do Elias, não é muito peculiar a aceitação ou um doador compatível, né? É muito difícil encontrar esse processo. Esse processo de transplante, o senhor vê com muita constância isso atualmente? Como está? Então, a primeira etapa do tratamento de uma leucemia mieloide aguda é com quimioterapia. Aí vamos imaginar que você controle a doença, né? Aí é a situação melhor para você transplantar. Então, o transplante ele entraria para consolidar esse controle e aprofundar esse controle, digamos assim, né? Então, nem todo paciente ele é elegível ao transplante pela própria evolução clínica. Fora isso, para o transplante, no caso da medula, né, que foi o transplante alogênico, né? Que é o transplante de uma medula de um doador, pode ser não aparentado ou aparentado, mas é uma medula sã, né? Também não é tão fácil de você ter esse doador, né? Não é tão fácil. Normalmente se procura na família, que é possível, e quando não consegue, você tenta ir no banco de medula, né? Em 2010 era esse cenário, né? Hoje existe um outro cenário, né, que a gente chama de transplante de medula óssea alogênico haploidêntico. Isso aí ampliou muito a acessibilidade ao transplante. Aí o que quer dizer isso? Haploidêntico é porque a medula pode ser até, teoricamente, 50% compatível, digamos assim. Então não precisa ter aquela compatibilidade tão precisa. E isso possibilitou de você ter um doador, né? Então, hoje em dia, chegou mais perto, né? Na época dele, o haploidêntico não estava tão em evolução. É óbvio que você, de uma maneira geral, você prefere fazer sempre o transplante. Mas existe uma compensação, doutor, para aceitação, no caso, se for menor o índice? É que você, na verdade, assim, de uma maneira geral, o haploidêntico, você faz o transplante e você continua com quimioterapia pós-transplante. É óbvio que não é o melhor transplante é o transplante que seja totalmente idêntico, né? O haplo quer dizer 50%, que seria a metade da parte genética, digamos assim. Esse é o melhor transplante, porque tem as complicações inerentes do transplante, né, que essa compatibilidade sempre vai implicar. Uma delas chama doença enxerto versus hospedeiro, que na verdade é uma doença da medula que foi transplantada, que ataca o doador. Isso é a maior complicação de um transplante alogênico, além da infecção, né? Então, esse tipo desse tipo de complicação, ela envolve muito o quanto de compatibilidade você tem. Hoje em dia, portanto, em 2010, você tinha um acesso a um doador um pouco mais restrito. Hoje em dia, com o haploidêntico, esse desenvolvimento dessa técnica, hoje em dia você consegue um doador com um paciente com leucemia mieloide aguda teoricamente com mais facilidade. Por isso que é importante a gente frisar, inclusive, existem bancos de doações de medula, e é uma coisa meio restrita, né? As pessoas têm medo, receio. Então, o banco de medula, tem algumas pessoas que, quando você coletou ali o HLA é a tipagem da medula, né? Normalmente ele já insere isso numa central, né? Que é uma central de armazenamento, um banco de dados, né? E muitas vezes o transplantador, se ele não consegue, se ele não está optando ainda pelo haploidêntico, esse parcial, ele quer ainda um transplante com uma compatibilidade maior, ele pode tentar acessar esse banco de medula. Teoricamente, né, essas pessoas que já foram doador para alguém, está armazenado lá. Na verdade, as informações, aí essa pessoa vai ser convocada, vai ser coletado mais exames, porque aí você tem um teste, digamos, inicial de compatibilidade, aí você estende mais essa compatibilidade, tem que ser uma coisa um pouco mais detalhada. Então não é igual o sangue, por exemplo, que eu vou lá e faço a doação e fica armazenado. Não, não é. E a pessoa, para se cadastrar no banco de
medula é bem simples, porque ele colhe uma quantidade de um hemograma, que ele vai pegar as principais características e vai ficar armazenado numa central de dados. Qualquer um pode ser. Assim, principalmente aquele paciente que os critérios do doador de sangue, né? Sim, então, o doador normal. É o doador normal, né? Mas ele principalmente assim, principalmente se esse paciente não pode ter, esse doador não pode ter comorbidade, né? Se eu for, por exemplo, coronariopata, já infartei e tal, aí muitas vezes tem uma certa seleção. Mas para você ser doador, por exemplo, eu posso doar sangue e falar que eu quero ser doador, é isso? Aí não, se você vai doar sangue, é uma coisa perfeita, você vai doar lá o hemocomponente e tal. O banco de medula tem locais apropriados, né? Tá. Tem lá em São Paulo, lá na Santa Casa São Paulo, tem que aí faz, mas a coleta é bem simples, não é a coleta do transplante em si, é só uma coleta de um fragmento do sangue que vai armazenar, porque existe a possibilidade de você ser parecido com alguém, muitas vezes nem está aqui, né? Está no outro estado. Também tem um aspecto de sigilo, né? Você não sabe para quem você vai doar, porque tem todo um aspecto, isso é importante, né? Eu tive um paciente que tinha leucemia mieloide aguda, ele não chegou a transplantar, ele não conseguiu transplantar. Mas ele também envolveu, na época, uma campanha importante da Associação de Medula Óssea, né? E eu também acabaram até coletando minha amostra, então devo ter meus dados lá, né? Então, eles muitas vezes fazem até algumas campanhas, né? Você consegue... mas é bem simples, é uma quantidade como se fosse de um hemograma, né? Bacana. É diferente da logística de uma doação de sangue. A logística, por incrível que pareça, uma doação de sangue é mais complicada, porque você vai tirar meio litro de sangue, o doador pode passar mal. Lá não, ele vai tirar como se fosse um tubinho, vai pegar os seus dados, e você vai ficar ali à disposição com o seu celular, e-mail e tal, você pode ser acessado. Sim. Esse tratamento, Elias, eu quero voltar agora para o lado do seu livro e do lado do milagre. Você teve várias notícias do proceder do tratamento. E no livro você ressalta, né, que recebeu um prognóstico que teria pouco tempo. Qual foi o tempo que te deram? Bom, o primeiro prognóstico foi do Dr. Paulo, que ele pode explicar melhor aí, da dificuldade que seria o tratamento, né? Que foi passado para vocês. Na época, ele não passou para mim, passou para vocês. Foi o primeiro diagnóstico, assim, ó. Tratamento é difícil, dificuldade, tal, as dificuldades que ia ter. Foi o primeiro diagnóstico, né? E foi tido. A notícia. E é isso aí, eu não estava ciente, eu não sabia de nada, né? Estava inocente ali, mas confiava em Deus, confiava que o Dr. Paulo era usado por Deus para escolher o melhor tratamento, o melhor caminho, e veio o que vier, né? Precisa tal tratamento. Já é. Manda bala aí, manda o tratamento aí, que eu tenho certeza que... a questão do livro, eu acho que a gente vai deixar o livro disponível para as pessoas que assistirem vão talvez querer se interessar para ler o livro. Deu uma notícia que parece que você descreveu que parecia que tinha 12 horas de vídeo. Sim, já foi lá na terceira fase, terceira fase já do tratamento, seria primeira quimioterapia com o Dr. Paulo, encaminhamento para hospital para transplante, para outro hospital para transplante. São Paulo. Descobri o doador, teve que descobrir o doador, que foi meu irmão, né? Que foi 100% compatível, que é difícil. Que aí começa o milagre, né, Elias? Porque não, o milagre acontece. Já estava mais ali, mas há um processo de milagre também. Eu falo que o título do livro Milagres do Século XXI, porque não foi um milagre. Ter encontrado o Dr. Paulo foi um milagre. Sim, verdade.
ter encontrado ele, quer dizer, ele ter encontrado comigo, ele ser a pessoa que estava ali naquele Tava no momento. plantão também, né? Que, Tem essa também, né? não sei, tinha mais médico, eu hematologista? não lembro agora. Tinha mais hematologista lá no hospital? Não, naquela época, no nosso São só tinha eu de hematologista e o colega que era do laboratório que colhia medula. Tá. E eu era também do banco de sangue, né? Então, ter encontrado o Dr. Paulo foi um milagre. Por isso o nome do livro, Milagres no Século XXI. Eu ter chegado ao hospital foi um milagre. Sim. Eu ter chegado ao hospital foi um milagre. Ter encontrado o Dr. Paulo foi outro milagre. Porque eu vou falar agora aqui da parte do Dr. Paulo milagre. Por exemplo, o meu exame, que não deu resultado aqui, ele me encaminhou para outro lugar fazer o exame. O exame demora 30 dias para sair o resultado, é isso? Tem alguns chamados cariótipo que demoram um pouco mais. Demora 30 dias. Mas só que, por exemplo, eu fiz o exame acho que numa quarta-feira, quinta-feira que eu fiz o exame, quando foi no sábado ele já tinha o resultado parcial que conseguiria possibilitar ele já dar um tratamento. Poxa, Só que esse tratamento, existe uma relação lá do convênio com coisa, que eles pedem 5 dias para poder aprovar o tratamento. E o Dr. Paulo pode contar melhor isso aí. O Dr. Paulo pulou essa etapa. Pulou, não. Ele não pulou. Porque ele não podia pular assim, dizer, eu vou pular essa etapa e já vou começar o tratamento agora. Ele intercedeu junto ao hospital, na época, para que o tratamento começasse imediatamente e não esperar 5 dias. Por que não esperar 5 dias? Aí o Dr. Paulo fala. Então, tinha essa parte burocrática, acho que, do convênio, né? Então, nós estamos falando do 2010, do Hospital Assunção, que era um hospital que você tinha, os donos do hospital tinham acesso, né? Tinha o Dr. Plínio, que era uma pessoa fantástica. Aí eu fui falar com ele, falei, Dr. Plínio, o negócio é o seguinte, eu estou com um paciente muito grave, entendeu? E ele sempre foi assim, né? Ele já não está mais com a gente, ele sempre é uma pessoa fantástica. Ele virou e falou, não, faça o que você precisa, depois a gente se vê com o convênio. Isso era o perfil do Hospital Assunção, né, que tinha, né, que ele que montou o hospital, né? Ele era uma pessoa, e aí foi bom. Então, ele falou, não, prescreve o que você precisa, depois a gente vai atrás do convênio. Isso a gente vê depois. É humanidade, né? Ele era uma pessoa fantástica. Ele era o diretor-geral, né, o dono do hospital. Aí eu falei, bom, então, porque se tivesse que esperar um auditor, não dava tempo, entendeu? Era um tempo precioso. Não tinha, né? Não tinha tempo. Eu poderia sobreviver? Poderia, esperando esse tempo. Mas cada tempo que passava, diminuía a minha chance, né? Por exemplo, eu falo, é um milagre ter encontrado o Dr. Paulo, porque se poderia ser outro médico, ele chegasse, não, espera. Tem que esperar? Espera, né? Ia dando tratamento paliativo e esperava. Mas não, ele entendeu a urgência e tentar resolver o mais rápido possível. Quer dizer, pode a pessoa falar, não, mas isso não é um milagre. É um milagre. Porque não é qualquer um que está disposto a... Então são uma cadeia de milagres. Sim, são vários milagres. Por exemplo, eu ter descoberto assim rapidamente esses sintomas que eu tive foi um milagre. Foi Deus trabalhando ali para que eu chegasse no hospital. Encontrar o Dr. Paulo foi um milagre. O diagnóstico foi um milagre. O doador foi um milagre, 100% compatível. Já de primeiro exame já tem o doador. E assim por diante. Agora, a questão que você perguntou do prazo, isso aí... Pega da medula, né? Isso aí foi o seguinte, quando eu fiz o transplante, já passado 6 meses desse tratamento inicial, que é bastante rápido, né? Bastante rápido para um transplante de medula, 6 meses é praticamente um recorde, que eu não vi ninguém até hoje que... Não sei se o Dr. Paulo conhece alguém que fez mais rápido que isso, mas é muito raro alguém conseguir... Hoje em dia consegue fazer mais rápido. Mas aí o Elias faz o transplante em São Paulo, no hospital que foi referendado, né? E aí o transplante você faz, é uma quimioterapia muito mais intensa do que a própria quimioterapia que você fez lá no começo. Por isso que você tem que estar clinicamente muito bem. Tanto que ele vai para o transplante com a doença, teoricamente, sob controle. Lembra, né? Ela vai consolidar o tratamento, aprofundar o tratamento. Aí tinha equipe
do hospital em São Paulo, que indicou o transplante e tal, fez o transplante, e aí é uma quimioterapia mais agressiva, você vai destruir toda aquela medula sua. Lembra, a quimioterapia que eu fazia aqui no ABC, eu tinha uma certa toxicidade que era medida, tal, porque eu fazia químio, o paciente piorava, ficava dependente de transfusão, mas depois a medula recuperava, né? Ela tem um certo grau, um certo limite. O transplante, se você ultrapassa esse limite, você tem uma medula no banco de sangue para você transfundir. Então, você usa agora a quimioterapia, que a gente chama de condicionamento, em dose alta, que é altas doses de quimioterapia, você vai destruir. Então, você vai destruir santuários leucêmicos no corpo em lugares que você nem imagina, porque é uma toxicidade altíssima. Porque aí, depois de um prazo, você vai transfundir essa medula. Essa medula que você transfunde, que veio do irmão, você transfunde pela veia, ela tem um que a gente chama de homing, ela vai lá para onde que tem que ficar. E aí tem um período que a gente chama de pega, que o que quer dizer? Quando essa medula começa a produzir os elementos que a gente precisa, que é o glóbulo vermelho, o glóbulo branco, a plaqueta. Quando ela começa a ativar, quando ela tem a pega, eu já não estou mais dependente do suporte transfusional. Mas como eu faço o condicionamento, eu posso muitas vezes ficar com o glóbulo branco tão baixo, fica zerado, que eu fico vulnerável ao quê? À infecção. Então, muitas vezes, se não tem a pega, você pode pegar uma infecção. E o caso do Elias, a pega dele demorou um prazo, estava no limite, a equipe de transplante, que era o Dr. Sérgio, né, Brasil, estava muito estressado porque não estava evoluindo, né? Eu lembro que eu fui visitá-lo, né? E ele tinha um problema também do ponto de vista odontológico, de quadro infeccioso. Então foi tudo assim no limite. No limite. A questão é o seguinte: quando eu fiz o transplante, aí eu lembro datas, né? Eu fiz o transplante no dia 2 de setembro. Foi a infusão. Então, o período de pega do transplante é 12 dias, correto? Isso. A média é 12 dias. 12 dias. Até 12 dias. Para o início, né? Para o início. 12 dias para o início. Aí depois tem uma janela aí até o dia 26. Isso, 30. Mas 26 até 30 para pega. Mas o início da pega é 12. Eu fiz no dia 2. E quando chegou no dia 6, eu tive uma infecção dentária. Eu lembro desse caso. Dia 2 para o dia 6. Dia 6 eu tive infecção dentária. Essa infecção dentária, ela começou com um pontinho de infecção entre um dente e outro. Era uma coisinha significante. Mas quem identificou? Aí, por exemplo, tinha o dentista que cuidava, que ele era para estar aqui hoje, mas é o Dr. Marcelo Mariano. Mas ele não pôde estar aqui hoje, porque compromisso. Mas a gente vai ver se a gente consegue agendar com ele também, para ele vir, para ele dar a versão dele. Né? Seria uma continuação disso aqui, seria o segunda parte, né? Episódio 2. Quando isso aconteceu, tive essa infecção, eles começaram imediatamente com antibióticos possíveis, e imagináveis e inimagináveis. Quer dizer, tudo que tinham de antibiótico foi. Sem resultado nenhum, porque a imunidade, zero. Estava zerada. Então, quer dizer, essa infecção ela começou a se alastrar, ela se alastrou tipo assim... Ela se alastrava centímetros por dia. Depois do transplante. Depois do transplante. Estava na fase da pega, né? No intervalo lá, que seria um intervalo, não sei como é que chama esse intervalo, chama intervalo de quê, doutor Paulo? Esse intervalo? Intervalo de pega. Intervalo de pega. E aí muitas vezes a infecção atrasa a pega. Então, aí essa infecção veio e dia 6, do dia 2 até o dia 6, 4 dias depois da infusão, infecção. Dia 7, essa infecção tinha se alastrado já centímetros. No dia 7 à noite, no dia 7 eu fiz um exame, no dia 7 eu fiz um raio-x e eles viram como é que estava essa infecção, ela estava já avançada, próxima a atingir a meninge. Porque a meninge fica aqui atrás da boca, né? Isso. Eu não sei na anatomia, mas é por aí. É no céu da boca, né? Ela fica por ali.
próximo. Ele estava próximo, já estava 1 centímetro para atingir a meninge. Se ela tinha crescido 4 centímetros de um dia para o outro, aí eles deduziram, a equipe médica deduziu. Se não pegar... Não é se não pegar. O prazo de pega ainda faltava alguns dias, ainda faltava aí 4 dias para pega ainda, para o início da pega. Aí eles falaram, bom, essa infecção, se ela se alastrou 4 centímetros um dia, até mais um dia ela vai alastrar mais 4 centímetros e vai atingir a meninge. Num caso de atingir a meninge, era fatal, né? Deixaria uma infecção mais complicada, que até afetaria o sistema nervoso central, né? Normalmente, aqui no céu da boca, a anatomia, você afeta primeiro os seios da face, né? Dos seios da face, aí você pode atingir a meninge. Pode ter uma progressão, né? Então, o prognóstico da época, né, do pessoal do transplante era um prognóstico, assim, um pouco reservado, né? Porque via uma refratariedade ao tratamento, né? E multidisciplinar, né? Você vê, tinha o transplantador, tinha o infectologista, tinha o odonto, para ver se muitas vezes tem que fazer algum procedimento até de característica cirúrgica. Então, né? foi cogitado. Para tirar o tecido infeccioso, né? Foi cogitado ir para cirurgia, mas aí eles chegaram à conclusão que se me levasse para a mesma cirurgia, eu não saía de lá por causa não tinha plaquetas. Não tinha, estava bem vulnerável. Quer dizer, não saía do centro cirúrgico. Então, se leva para o centro cirúrgico, a gente mata ele. Se deixa... Pode ser infecção leve. Pode ser uma infecção, a infecção pode matar ele também, porque mais 12 horas ela atinge a menina, mais 12 horas ela atinge a menina. Se fosse aquela progressão, né? Se continuasse aquela progressão. Mas aí aconteceu que nesse período aí do dia 7 para o dia 8, aí na coisa, o transplante pegou. Nessa noite. Aí, ó, mais um milagre. É mais um milagre. Vamos falar, existia um exército orando, né? Existia um exército orando por mim. Eu sabia disso. Eu estava 2 noites já sem dormir, por causa de dor. A dor era intensa. Eu tenho até a imagem que está no livro, não sei se querem colocar aí ou não. A gente vai colocar. Então, a dor era intensa, eu não conseguia mais tomar água, não conseguia mais pegar, eu colocava um pouco de água na boca, para mim engolir essa água, chorava de dor. Aquilo, então, quer dizer, aí o Dr. Marcelo vai contar isso depois com mais propriedade, porque foi ele que viveu essa situação lá, né? Eles chegaram à conclusão de que o corpo médico lá, o doutora Maria Cristina, né? O doutor Sérgio, o doutor Marcelo Mariano, e mais o médico cirurgião, que estava atendendo lá, estava na equipe, para saber, faz cirurgia, mata, não faz cirurgia, também e aí? Mata, né? Vamos matar. Bom, então não vamos fazer cirurgia. A cirurgia a gente tem certeza que vai matar, então não vamos matar ele, vamos esperar que aconteça alguma coisa. Né? Esse processo foi... E aí, nessa noite, eles chegaram à conclusão que eu teria 12 horas de vida. Ele falou, bom, amanhã, essa noite é crucial, amanhã é o ponto final. Ou ele só tem uma chance, quer dizer, ou esse transplante pega, ou amanhã já não tem mais o que a gente fazer por ele, ele tem 12 horas de vida. E nesse intervalo aí, com a graça de Deus, houve a pega do transplante. E para se ter uma ideia, o doutor Sérgio me visitou na manhã seguinte, às 5 horas da manhã, ele chegou e me acordou. Ele me acordou e a infecção na boca, ele chegou e me acordou, eu acordei, ele pediu, abre a boca. Quando eu abri a boca, ele começou a dar risada assim, tipo, aquele alívio, assim, tipo, ufa, passou, né? Começou a rir, começou a sorrir mesmo assim. Aí eu não conseguia falar, eu estava quase que impossibilitado de falar já por causa do inchaço, né? Sim. Mas aí, tipo, eu fiz a expressão de pergunta para ele, o que aconteceu? Ele falou, você tem muita sorte, seu transplante pegou. Então, isso aí foi um ponto, assim, bastante... Eu não sabia que eu tinha 12 horas de vida, eu não sabia nada disso, eu estava ali numa sala de isolamento, quer dizer, uma sala com pressão positiva, né? E você chegou lá, conhecer o Dr. Paulo também foi, uma sala com pressão positiva, que é justamente para prevenir todo tipo de... Não entrar bactéria, né? Mas a bactéria estava alojada na... Provavelmente, acho que no que a medula pegou, a imunidade dele subiu,
E aí ele mesmo já combatia a própria infecção. Aquela infecção que eles observavam, né, a equipe médica lá de São Paulo, que estava progredindo, a própria imunidade já controlou, porque até então, né, só tinha um antibiótico, né? E o antibiótico não estava dando conta. Antibiótico, morfina para tirar dor, né? Morfina. Para você ter uma ideia, a parte da boca, nesse momento da infecção lá, ela estava toda necrosada, né? Tudo tecido morto, né? Morto, necrosado. Tava preto. Isso foi dias, né? Não, foi 2 dias. Foi 2 dias. Muito rápido. Ali tá necrosado. À noite, estava necrosado. De manhã, já estava, nessa parte necrosada, estava toda uma placa de leucócito. Ela estava tipo creme. Já combateu aquela infecção, matou a infecção e... A medula funcionando, né? E eu tô vivo aqui, né? Quanto tempo já depois disso, Elias? Já faz mais de 15 anos. 15 anos. Tá vendo, gente? Às vezes a gente consegue ver a situação de acordo com a nossa perspectiva atual, né? A gente não consegue enxergar o depois. Exemplos como o seu, Elias, faz com que as pessoas saiam desse estado, né? De dor, né? Esse processo e consiga enxergar um vislumbre de possibilidades. Uma possibilidade. É possível, a medicina está aí, né, doutor? A ciência está ali e também a fé. Porque eu lembro também, Elisa, só para contextualizar algo que você não viveu, mas a gente viveu aqui fora. Quando a gente visitou você nesse dia, a gente entrou no hospital, eu saí com minha irmã de lá e falei assim, olha, de hoje, eu acho que ele não vai passar. Foi isso que eu vim conversando com ela no carro, acho que ele não vai passar. E ela usou de uma palavra muito importante. Ela falou assim, eu tenho fé. E essa noite a gente vai fazer uma oração com todo mundo. A gente fez uma cadeia de oração com os amigos, com os familiares. Mandou uma mensagem para os pastores na época, inclusive acho que até para o senhor, não sei. Para a gente fazer uma corrente de fé, de oração mesmo, para mudar esse quadro. E a notícia, com certeza, foi ótima para você, mas foi muito especial para a gente também, quando a gente soube que realmente a medula tinha pego e você... E a notícia para mim foi assim... Foi o meu segundo aniversário, porque o dia que eu estava completando 45 anos. 45 anos. No dia 10 de setembro, eu completava 45 anos. Que eu falo para todas as pessoas assim, que eu encontro, né? Que tiver viver esse momento comigo, eu falo o seguinte, olha... Deus te usou para abençoar a minha vida. Deus usou a vida do Dr. Paulo para abençoar a minha vida. Obrigado. Deus usou a vida de colega de trabalho, supervisor, né? Da empresa, para abençoar a minha vida. Deus usou pessoas para abençoar a minha vida. Deus usou a minha família para abençoar a minha vida. Minha esposa, meus filhos, vocês, né? Luciano, Cristiano, que está aqui, presente. Deus usou pessoas que eu não conhecia e nunca tinha me visto para abençoar a minha vida. Por isso o nome do livro é Milagres, não é um milagre. E hoje Deus está te usando para abençoar outras vidas também. Está usando o Dr. Paulo também. Então, quer dizer, não existe... Se eu resumir tudo num milagre só, eu estou sendo egoísta de dizer que foi um milagre. Foi uma sequência de milagres que aconteceram e que possibilitou de eu estar aqui hoje. Isso começou bem antes da doença. Esses milagres começaram bem antes da doença. Esses milagres começaram lá atrás, nós estamos falando de 2010. Os milagres começaram a acontecer lá no ano de 2003. Os milagres começaram a acontecer em 2003, eu não sabia, mas começaram a acontecer em 2003. Quem lê o livro vai entender esse ponto de vista aí. Que os milagres começaram a acontecer em 2003, para que em 2010 eu passasse por isso e em 2010 eu alcançasse o direito de continuar vivendo, que Deus me permitiu que eu continuasse vivendo. Isso é uma sequência de milagres. E que nós não entendemos muitas vezes é o seguinte, o que eu estou vivendo hoje é um milagre? As pessoas em geral, o que nós estamos vivendo é um milagre? Eu falo, nós vivemos um milagre a cada dia. O milagre ele está presente no nosso dia a dia. Nada acontece por um acaso. Acontece porque são planos de Deus para as nossas vidas. Mas eu não conheço a Deus. Você não precisa conhecer Deus, Deus te conhece. Boa. Eu vou te falar, você falou
Deus já está preparando tudo. Você falou a questão dos milagres e eu vou dizer para você que o seu milagre não começou quando você teve a doença. Você já falou isso. O seu milagre começou nas nossas vidas muito antes. O milagre da sua existência, ter conhecido a minha irmã, ter entrado na nossa família, fez uma mudança não só no seu cenário, mas no cenário da vida da minha família, da vida da família do Cris. Hoje tem filhos, eu tenho filhos. Então, testifico assim, com veemência, assim, com muito amor e muito respeito pela sua vida e pela sua existência. Então, agradeço muito a Deus por isso. E esse momento é muito especial. E eu agradeço também a presença do Dr. Paulo aqui, ter vindo, Obrigado. Um momento único, especial para a vida do Elias, para nossas vidas. O Senhor fez parte da vida dele, faz parte, agora se tornou um amigo, que é muito raro às vezes, né? Não porque os médicos ou o paciente não quer, mas porque a vida leva para caminhos diferentes. Uhum. E essa possibilidade de ter esse milagre, de ter amigos como o Senhor, eu acho que faz muito jus aí o que você representa na vida de nós também, viu, Elias? Obrigado. É isso aí. Eu quero caminhar para o final aqui, que a gente já está aqui bastante tempo. Você vê que o assunto é bom, a gente vai conversar. Se deixar, a gente vai até mais tarde, né? Eu queria que vocês dessem um de cada vez, dessem um conselho aí para as pessoas que estão vivendo momentos como esse, em poucas palavras, rapidamente. Dr. Paulo primeiro. Dr. Paulo, então. Então, é uma história bonita, né? Que reforça não só... Reforça nós que estamos ali no hospital, né? Que a gente sai do hospital achando que nosso problema sempre é importante, né? Se for ver, não tem importância nenhuma, né? Então, é sempre um ensinamento de vida, né? A história do Elias é fantástica, né? E para quem está escutando a gente, que sempre tem uma solução. É difícil quando você está nessa nuvem, assim, mas sempre tem uma solução, né? E tem que acreditar, né? Tem que acreditar sempre. Acreditar. E Elias, o que você diz para as pessoas hoje que estão vivendo situações parecidas ou vão viver? Olha, o que eu aprendi durante a minha vida, não com isso, mas até antes disso, é sobre confiar em Deus. Mas fala, eu posso confiar em Deus? Cegamente pode confiar. É a única pessoa que a gente pode confiar cegamente. Porque Deus, Ele trabalha das maneiras que nós não entendemos. Por exemplo, tem o meu irmão que foi doador, 100% compatível. Tem a minha família que Deus colocou comigo, esposa, meus filhos, o Júnior, Elias Júnior, a Débora. São pessoas que Deus nos presenteou, né? E tem amigos que Deus colocou no nosso caminho que a gente poderia falar, não, é simplesmente mais uma pessoa, mais um conhecido, mas são amigos que eles estavam do nosso lado no momento que nós precisávamos. Talvez ele não foi um médico como o Dr. Paulo que deu o diagnóstico, que nos amparou, que deu tratamento, mas aquele amigo que chegou e deu um abraço. Também foi Deus que colocou essas pessoas no nosso caminho. E faz parte do milagre também. Aquele amigo que chegou, pegou pela mão assim, no momento que você estava vulnerável, e caminhou contigo. Aquela pessoa, o exemplo da Daniela, que chegou no hospital, contou que contou que você iria passar e confiou em Deus e orou contigo. É uma pessoa que estava do seu lado no momento que você nem sabia que ela estava orando por você, mas ela estava orando por você. Eu não sei quantas pessoas oraram por mim, eu não sei, mas Deus sabe cada um. Então, quer dizer, pessoas, agora você está passando por um momento difícil, saiba, você não está sozinho, porque tem alguém contigo. Eu digo, Deus é contigo. Maravilha, perfeito. Deus é contigo. Perfeito. E Ele coloca pessoas que vão estar contigo para te ajudar também. Perfeito. Que coisa linda, né, Cris? Que coisa maravilhosa ter ouvido de vocês, né? Pessoas, experiências com visões diferentes, né? Situações diferentes, mas vivendo o mesmo momento. Isso
faz parte do milagre. Faz parte do milagre da vida, um milagre da existência. Então, obrigado mesmo para vocês. Obrigado, Elias, mais uma vez. Obrigado, Dr. Paulo. Obrigado vocês que estão aí ouvindo. Obrigado, Cris. Obrigado. Meu mano, tá aqui sempre dando força também, nos ajudando, dando opinião. O Cris é assim, ele parece ser quieto, mas não é quieto, não. Nos bastidores ele trabalha, dá opinião, ajuda. Isso é muito importante. Cris, dá um salve para as pessoas aí, para a gente já se despedir. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estavam aí com a gente aí, acompanhando esse milagre, a vida do Sr. Elias, esse doutor Paulo, que entrou na nossa vida também, entrou na vida do Elias, não como arrombou a porta. Hoje a gente entende que o processo do que o Elias passou tinha a ver com a vida do doutor Paulo, né? Eu tenho certeza que a vida do Elias acrescentou Com certeza muito para a vida dele, e ambos, né? E também, doutor Paulo, você pode ter certeza que seu nome está sempre nas nossas orações, da nossa família. O senhor é muito importante. Quando a gente fala do milagre da vida do Elias para alguém que a gente conhece, você está falando sobre a dificuldade que ele teve, a gente sempre lembra do nome do senhor. E o senhor foi o primeiro a identificar. O senhor, não foi só a passagem do senhor que alguém entregou o exame, não, ali foi Deus que colocou o senhor no caminho do Elias e o senhor no caminho da nossa família. Então, queremos agradecer a sua vida. O senhor é muito importante para vários pacientes, mas para nossa família, muito importante mesmo. Obrigado. Valeu. É isso, gente. Obrigado, viu? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E aí, aguardem os próximos episódios aí e outras pessoas especiais, importantes, com humanidade incrível, como do Elias e do Dr. Paulo. Até mais, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.